Sou discente de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Mato Grosso. Me chamo Evandro Fernandes Ledema. Esse vídeo tratará sobre radiodifusão pela internet e servirá como avaliação na disciplina Princípios de Telecomunicação, ministrada pelo professor Dr. Zatar. Haverá uma breve introdução sobre radiodifusão pela internet, e depois trataremos quais são as maneiras de fazer então essa radiodifusão pela internet e como isso funciona, quais são as plataformas que possibilitam realizar a radiodifusão. Algumas plataformas que permitem utilização de vídeo e de áudio, algumas somente áudio. E no final, algumas referências que foram utilizadas no presente trabalho. Bom, um pouco sobre radiodifusão. A radiodifusão é a transmissão de ondas de radiofrequência, que por sua vez são moduladas. Elas se propagam eletromagneticamente através do espaço. É um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. O receptor de rádio, por se tratar de um instrumento de baixo custo, pequeno porte e programação diversificadas, exerce uma maior incidência na vida diária das pessoas, tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. Todavia, com a utilização da internet, sua popularização e acesso também da internet através de outros tipos de dispositivos que permitem a utilização de internet nos diversos locais, como por exemplo os smartphones, e a internet cada vez mais rápida, velocidades maiores, e também com o 4G, que agora está indo para o 5G, permitiu então uma facilidade da criação de rádios pela internet. Também conhecido como web rádio, ou rádio internet ou rádio online. É uma rádio digital que realiza sua transmissão via internet, utilizando a tecnologia muito conhecida de streaming, que é o serviço de transmissão de áudio e som em tempo real. Como eu havia dito anteriormente, algumas dessas plataformas de transmissão de streaming permitem que seja transmitido vídeo ou imagens de acordo com a configuração que o criador escolher. Vai ser tratado à frente sobre essas plataformas e alguns exemplos de criadores que transmitem a sua rádio, criação própria ou utilizando algumas músicas sem DMCA, sem direitos autorais. E uma coisa que vale frisar é que todas essas transmissões podem ser feitas de forma gratuita, porém deve-se utilizar músicas, áudios e conteúdo que não contém direitos autorais, porque senão as plataformas podem tirar a rádio do ar por violar seus acordos. Alguns tipos de radiodifusão pela internet, o que seria o mais semelhante à rádio tradicional, ou seja, em tempo real, ou streaming, plataformas como o YouTube, o Twitch, que eles permitem que seja transmitido vídeo e áudio, mas como é uma radiotransmissão, é uma radiodifusão, utilizando esses canais, não necessariamente você precisa prestar atenção nesses elementos, mas o que é mais importante é o áudio que está sendo transmitido. Mas esses elementos de vídeo, de imagens, podem conter informações interessantes na transmissão. E também é muito comum, estamos mais à frente, também tem interações que são facilitadas pela plataforma. Interações entre os ouvintes e os criadores, e entre eles mesmos. Algumas das plataformas que transmitem somente áudio em tempo real, temos o Spreaker, o Groveshark, o Radionomy e alguns outros. Mas também existe um modelo que ficou muito famoso nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos,
que é Radio On Demand, sobre demanda. São os podcasts e plataformas que possuem esse tipo de transmissão que fica gravada e, como dito, on demand, e o ouvinte, ele, quando tem tempo ou quando ele quiser, né, ele vai lá buscar o conteúdo. Uma dessas plataformas são Spotify, o Deezer, SoundCloud e algumas outras. Mesmo o YouTube e o Twitch e o Spreaker, Grow Shark, Radionomy e alguns outros também tem esse tipo de conteúdo on demand, que é muito pedido ultimamente por causa da vida atual, de quão corrido é as coisas em nossas vidas. Então ficou cada vez mais procurado esse tipo de conteúdo, pois você pode ouvi-lo no momento onde você consegue encaixar ele na sua rotina, e às vezes não é um conteúdo musical, é algum conteúdo de conversa, entrevista, ou algum assunto, em alguma pesquisa histórica, algo que você gostaria de ouvir com maior atenção do que somente, por exemplo, quando estiver dirigindo, algo assim, e que você pode então encaixar no seu período que você consegue ouvir esse tipo de transmissão, ou mesmo quando está realizando algumas tarefas que não requer uma atenção muito grande e você quer ouvir aquele assunto que ficou gravado por este on demand. Já o que foca nos streams de tempo real, que não ficam gravados, que somente tem transmissão em tempo real, são geralmente músicas sem DMCA, sem direitos autorais. Porém, alguns tipos de conteúdo que além de música também é transmitido em tempo real e depois eles ficam gravados para você escutar on demand. Aqui tem um exemplo de um canal de radiodifusão pela internet, conhecido como Lo-Fi Girl, onde ele geralmente coloca uma imagem em loop, uma animação em loop. As informações ficam sendo trocadas conforme a música aqui, nome da música, do álbum, algumas informações em outros locais, outras mídias do criador de conteúdo. Temos aqui o chat, que interage com o criador e também entre eles. E como pode ver, no momento que foi tirado esse print, havia quase 40 mil pessoas assistindo o streaming. E esse canal, ele tem mais de 9 milhões de seguidores. E uma das características desse tipo de rádio, como foi dito, difusão pela internet é capaz de transmissão de imagem e vídeo pode conter informações sobre música, propaganda, etc. Outra característica importante é a interação com o chat, que ocorre de forma simultânea em transmissão. Todavia, os áudios que são transmitidos devem ser livres de direitos autorais ou licenciados pelo canal. No caso deste específico, do Lo-Fi Girl, o dono do canal acompanha as próprias músicas instrumentais no estilo Lo-Fi e utiliza a plataforma para divulgar seu trabalho 24/7. A difusão pelo YouTube. Você deve ter uma conta no YouTube, uma conta verificada para que você possa utilizar o app Criar na página inicial do YouTube. Esse símbolo aqui, clica nele e você vai Go Live e você cairá nesta tela aqui. Para fazer uma transmissão, você pode agendar ou pode fazer agora. No caso que você quer fazer um broadcast, uma transmissão simultânea, live, você vai no Right Now e clica Start. Com isso, o próximo passo é você pode fazer uma live através da sua webcam diretamente, sem utilizar nenhum software terceiro, mas como nós estamos tratando de um broadcasting live, como se fosse uma rádio, uma difusão pelo YouTube, você precisa de um streaming software. E alguns dos mais utilizados são o OBS, Open Broadcaster Software. Ele é gratuito, open source.
é bem leve, fácil de ser utilizado. O XSplit Broadcaster também e o Wirecast, mas tem muitos outros softwares que podem ser utilizados para transmitir sua tela ou, no caso, uma imagem que você quer compartilhar, como foi mostrado anteriormente naquele exemplo da Lo-Fi Girl. Ela transmite uma imagem em loop e vai passando os outros templates, informações. Com esses programas você consegue controlar tudo isso e também consegue controlar qual é o áudio que você está enviando. Então essa aqui é a última parte, né? Você tem aqui os dados do seu setup da stream, aqui o código que é dado, né, para você configurar algum dos softwares que você escolheu para a sua broadcast, e os links todos relacionados, você vai copiar e colar, e a senha também para dar acesso à stream. Você configura o título da stream, ou a categoria, aqui no editar, para quem você pode transmitir, no caso, você quer fazer uma rádio difusão, você precisa colocar provavelmente aqui em músicas, né, ou cultura, colocar em público, aberto, e você pode setar algumas informações que você queira, como por exemplo, o tipo de latência da sua stream e coisas assim. Como foi dito também, você pode fazer radiodifusão pelo Twitch. Porém, é uma outra plataforma dedicada a stream. O YouTube é dedicado a não só stream, né? Também é dedicado à produção de conteúdo audiovisual. Mas o grande público-alvo da Twitch são as streams. Apesar de ser stream, a radiodifusão pelo YouTube é mais difundida do que na Twitch. Mas existe, esse aqui é um dos exemplos. Um canal que tinha quase 1000 pessoas e estava transmitindo uma música 24/7, né? Sem parar. E DMCA Safe, ou seja, sem direitos autorais, que se tiver algum problema de direitos autorais, o canal pode ser derrubado. Mas é bem semelhante, interação com o chat e todas as interações que tem também lá no stream do YouTube. Até algumas mais, porque a plataforma é mais focada em stream, então você acaba tendo mais ferramentas para interagir com o público. Então essa aqui é a tela da configuração, né, que é semelhante à do YouTube. Você também pode utilizar um software terceiro para fazer sua transmissão, que você configura as suas questões da stream todas, mas muito semelhante. Bom, uma das formas de criar a radiodifusão somente áudio uma das plataformas é o Zeno.fm. E ele é muito simples de se utilizar. A radiodifusão pelo Zeno, você primeiro precisa criar a sua conta, né? Entrar seus dados. Depois você escolhe algumas características do país, o seu e-mail, o seu nome, o nome da company name que você vai utilizar. Depois você entra mais alguns dados da sua rádio. Você pode colocar uma logo, algumas outras coisas relacionadas à sua rádio. Essa é a página principal dela. Você pode criar várias rádios, várias playlists. Aqui são informações se você for utilizar o streaming real time, que você pode fazer. E aqui ao lado tem algumas opções para que você, por exemplo, possa vir aqui na Auto DJ e adicionar uma playlist para que qualquer pessoa possa rodar sua rádio usando o link. Para isso você vai lá no Auto DJ e você faz o upload das tracks, que tem que ser DMA safe. Para isso você escolhe alguma que você já baixou ou algum link DMAC free de alguma música ou algum áudio que você queira entrar. Depois disso você faz o seu upload e você pode colocar na ordem que quiser, fazer o shuffle da sua playlist. Então chega o momento que você pode então lá no website ou no widget, você pega aqui o link disponibilizado, você pode até mudar ele depois e você vai publicando onde você quiser. Qualquer um que acessar o seu link vai ter acesso à sua playlist, ou se você estiver fazendo stream real time, vai estar aparecendo real time que você estiver streamando de áudio. E os materiais utilizados neste vídeo foram para a disciplina de telecomunicações. Muito obrigado.